A minha mãe sempre me dizia que não prestava ficar chamando o nome desgraça dentro de casa. Lá em casa, toda vez que eu ou os meus irmãos falávamos a palavra desgraça, xingando ou falando desgraça, ou até chamando um ao outro de desgraçado, alguma coisa assim, a minha mãe e a minha avó, que tinha ensinado isso pra ela, pedia para que a gente batesse em alguma coisa de madeira 3 vezes para que a desgraça se afastasse da gente. Mas eu nunca entendi direito por que minha mãe pedia isso e por que minha avó tinha ensinado isso para minha mãe. E teve um dia que a minha mãe estava falando com meu pai pelo telefone, porque eles eram separados, e eu vi que eles estavam brigando, ela estava discutindo com ele. E ela começou a gritar no telefone, começou a falar um monte de coisa pra ele, xingar, e possivelmente ele também começou a xingar. Ela desligou, jogou o telefone, pegou até uns pratos que estavam na cozinha pra fazer alguma coisa e aí acabou jogando os pratos no chão. Minha mãe ficou muito nervosa. E nesse dia parecia que era uma coisa, porque ela tinha falado pra gente não chamar desgraça, mas nesse dia ela começou a chamar muito, falar muito, desgraça, 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 e quebrava os pratos, e desgraça, desgraçado, é uma desgraça, minha vida é uma desgraça. E isso já era bem tarde da noite, assim, eu me tranquei no meu quarto, comecei a ficar com medo da minha mãe, porque ela começou a sair fora de si, começou a chamar desgraça, e, enfim. E aí ela foi pro quarto dela, depois que passou, sei lá, uns 40 minutos, eu fui lá no quarto dela, bati na porta, e eu falei, mãe, tá tudo bem? E aí eu ouvi só o choro dela de longe, aí eu perguntei de novo, mãe, bati mais forte. Aí ela, com uma voz serena, assim, entendendo que era eu, né, falou, não, tá tudo bem, Daniel. Vai dormir, filho, vai dormir que mamãe tá cansada. E aí eu fui pro meu quarto, falei, vou deixar ela aí pra ela descansar. E eu continuava ouvindo o choro dela, até que em algum momento eu percebi que ela começou a chorar mais alto e pedir pra alguma coisa se afastar dela. E aí aquele choro da minha mãe, que apenas eram sussurros até então, começou a se tornar um pedido quase de ajuda de dentro do quarto dela, porque ela começou a... sai daqui, sai daqui. E eu pensei que ela tava falando com meu pai no telefone, né? E como naquela época aí no celular não era tão comum, né? Não faz muito tempo, mas ela não tinha celular. Eu fui na sala pra ver se ela tava com o telefone, mas o telefone tava no gancho e o telefone era de fio. E aí eu percebi que ela tava... parece que tava falando com alguém, pedindo... E eu fiquei desesperado, fora do quarto, pensando que tinha entrado alguém no quarto dela. Porque ela começava a sair daqui. Eu não te chamei aqui, vai embora, vai embora. E eu não sabia o que fazer, porque eu fiquei paralisado de terror na sala. E aí no momento que eu tomei coragem pra ir pro quarto dela, pra bater na porta e perguntar pra ela o que tava acontecendo... ela abriu a porta com tudo e eu levei um susto e ela pegou no meu braço e ela saiu correndo e eu vi que o choro dela agora se tornou tipo num desespero. O olho dela tava fundo, ela tava olhando pro nada. E aí no que a gente tava cruzando a sala pra sair pra cozinha e passar pela varanda pra sair da casa, eu olhei pra trás assim num relance e eu vi um bicho enorme, todo preto, parece tudo enrugado. E ele apontava pra minha mãe, assim, ele apontava pra ela e ele tava atrás da porta do quarto dela. E era um bicho enorme, assim, parecia magro e corcunda. E ele fazia tipo um gruindo de porco, fazia... uma coisa... mas era mais agudo, assim, sabe? E aquilo me apavorou tanto. E a minha mãe me puxava pra fora e ela começou a chorar. E eu comecei a chorar junto e apertei a mão dela. E ela falava, não olha pra aquilo, não. E aí, na hora que a gente saiu da casa, assim, que a gente cruzou o quintal, assim, eu vi o portão ali na minha frente, eu não tinha coragem de olhar pra trás, e minha mãe apertando a minha mão tão forte, assim, as minhas lágrimas escorrendo, e ela, nesse momento eu vi que ela já tinha parado de soluçar. E aí eu não sabia o que fazer, a gente tava só andando pra fora, e eu juro que eu tinha visto um negócio enorme atrás da porta, um bicho do tamanho, assim, 2 metros, sei lá quantos metros de altura tinha aquilo, e tudo enrugado, apontando pra ela. E aí, sem que eu perguntasse nada pra minha mãe, sem que eu falasse nada, ela simplesmente olhou pra mim, pros meus olhos cheios de lágrimas, e falou, viu? Porque é bom não falar desgraça. Era ela que estava lá atrás da porta do meu quarto. Eu chamei e ela veio.